Neste vídeo vou analisar a prática de Mayara Card e Thiago Negro, que decidiram enterrar bíblias no contrapiso da nova casa da família, algo que gerou polêmica. Eles são adeptos da denominação Batista da Lagoinha, uma denominação que é cheia de heresias. Não julgamos a pessoa que pode estar sendo influenciada por falsas doutrinas, mas vamos analisar este caso. Mayara Card é coach e influenciadora fitness e ganhou fama ao participar do BBB em 2009. Atualmente trabalha como coach e tem um programa de emagrecimento. Mayara Card, influenciadora e empresária, revelou que seu filho Lucas Card aceitou Jesus Cristo. A revelação foi feita nas redes sociais em abril de 2024, através de uma publicação com registro do batismo. A decisão foi tomada como ato profético, pois a palavra de Deus seria o fundamento que ela está usando para justificar os seus atos. Ela disse: enterrar a Bíblia na casa foi uma forma simbólica de mostrar que Deus é a base e a estrutura do nosso lar. Mayara Card mostrou uma caixa cheia de Bíblias e destacou que o plano é colocar uma em cada cômodo da nova mansão. Ela completou: vou abri-las, fazer oração em cima delas, orar sobre a passagem que se abrir e colocar embaixo dos nossos pés. Porém, a decisão de enterrar os textos sagrados gerou diversos comentários nas redes sociais. E eu vou fazer uma coisa muito legal, muito importante. A gente mandou fazer buracos em toda a casa. Olha aqui. Ó, tá vendo? Esse buraco é o buraco exato da Bíblia, que a gente vai colocar ela aberta na palavra. Aqui tem um buraco, aqui tem um outro buraco. Em cada cômodo a gente vai colocar 2 Bíblias. Ali vai ser a cama da Sofia, então a gente vai colocar uma Bíblia ali embaixo. Aqui vai ser o cantinho dela ler, estudar. Ali vai ser nosso quarto. E aí também tem uma Bíblia na entrada do quarto. Tá vendo aqui? E outra Bíblia ali. E pela casa inteira a gente tem essas aberturas aonde a gente vai colocar a Bíblia. E aí o que eu vou fazer agora? Eu trouxe uma caixa de Bíblia pra cá. Trouxe a minha caixinha de som com o meu louvor. Eu passei a manhã inteira ouvindo louvor e orando a manhã inteira. Foram 6 horas assim. Parei 2 vezes para ir ao banheiro. Não tomei água, não comi, só orei. E aí eu trouxe aqui uma caixa de Bíblia. Tá vendo essa caixinha aqui? Cheia de Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês. São todas iguais. São todas Bíblias iguais. Várias Bíblias. Eu vou abri-las, vou fazer bastante oração em cima dela, abrir uma passagem, orar sobre a passagem que abri de cada cômodo. E em cada cômodo eu vou abrir a palavra, orar, colocar embaixo, né, dos nossos pés. E aí depois eles vão vir com piso por cima. E a nossa casa, a base da nossa casa, embaixo dos nossos pés tem a palavra. A nossa casa estará estruturada pela palavra em cada cômodo. Então a gente está fazendo esse trabalho antes. Vou começar agora. Eu deitei no chão do quarto da Sofia e fiquei ali por horas. Vocês podem ver as nuvens passando, a hora indo embora. E ali eu fiquei. Nem percebi o tempo passar, porque quando a gente conversa com Deus de verdade, se entrega, a gente não vê o tempo passar. Logo depois o Thiago chegou, a gente abriu as Bíblias e começamos a orar por todo o canto de toda a casa. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Essa prática de Mayara Card pode parecer muito espiritual, mas o argumento que fazendo isso, ela está colocando a palavra de Deus como fundamento da sua casa, é uma prática vazia, religiosa e até maçônica. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Está em 1 Coríntios 3:1. A casa hoje não é mais o templo ou a casa física. O verdadeiro templo é o homem e o fundamento desta casa deve ser Cristo. A prática de lançar fundamentos na edificação de templos e casas tem origens ancestrais e está associada a rituais religiosos pagãos e carrega caráteres espirituais e simbólicos. Desde a antiguidade, diversas culturas acreditavam que um edifício deveria ter um alicerce consagrado para garantir a sua estabilidade física e espiritual, afastando infortúnios e atraindo bênçãos. Essa prática evoluiu ao longo do tempo, mas ainda é encontrada em algumas tradições modernas. Na antiguidade, a construção do templo, casa e cidades frequentemente envolviam rituais de fundação, o que podia incluir sacrifícios, oferendas e consagrações.
Em muitas culturas, acreditava-se que o espírito do solo precisava ser apaziguado antes da construção. Povos antigos como os sumérios, egípcios e celtas realizavam sacrifício de animais e, em alguns casos, até de humanos. Acreditava-se que isso garantiria proteção ao local. Na China antiga, relatos sugerem que servos ou prisioneiros eram enterrados nos alicerces de grandes obras para servirem como guardiões espirituais. Os gregos e romanos costumavam enterrar moedas, estátuas de divindades, alimentos e outros itens simbólicos nos alicerces dos templos, como uma forma de oferenda aos deuses. No Antigo Egito, o papiro com inscrições sagradas eram lacrados dentro de pedras fundamentais de templos, para garantir proteção. Entre os povos germânicos e nórdicos, armas, objetos pessoais eram enterrados sobre os pilares principais de construções para atrair força e estabilidade. Até hoje, em muitas culturas, é comum a colocação de uma pedra fundamental em grandes construções, acompanhada de uma cerimônia oficial. Muitas vezes, cápsulas do tempo contendo jornais, moedas e outros objetos representativos. Eles são enterrados para marcar a data e simbolizar a ligação com o futuro. Em Mateus 7, 24 e 25 diz: "Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha." E em Lucas 6,48 diz: "E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia." Quando Jesus decretou a queda do templo, ele estava inaugurando o fim da Era das Sombras, porque todos aqueles objetos do templo eram sombras que apontavam para a verdadeira luz que é Cristo. Uma vez que o véu se rasgou e o templo foi destruído, confirmou o novo ministério para toda a humanidade, cujo sumo sacerdote agora é o Messias, o único mediador entre Deus e os homens. Pastores não são mediadores, são condutores para que o homem seja instruído na verdade da palavra, mas quando eles se desviam da verdade, não devemos ouvir nem aceitar sua direção. Igrejas e templos modernos costumam realizar cerimônias de dedicação, onde líderes espirituais oram, abençoam os alicerces e muitas vezes enterram Bíblias nas suas fundações. Porém, isso é uma prática maçônica muito comum e conhecida. No cristianismo é comum a unção com óleo ou a aspersão de água ungida no terreno antes da construção. Em diversas culturas ainda existem superstições relacionadas à construção. Por exemplo, na Índia e no Japão, certas datas e alinhamento astrológicos são considerados fundamentais para iniciar uma obra. A prática de lançar fundamentos na edificação de templos e casas reflete uma crença ancestral de que o local precisa de proteção espiritual para garantir a estabilidade e prosperidade. Com o tempo, esses rituais evoluíram, substituindo os sacrifícios antigos por cerimônias simbólicas. Mesmo na modernidade, essas tradições persistem, demonstrando uma necessidade humana de segurança e conexão com o sagrado, influenciando a arquitetura e a construção. Esses rituais mostram como, na visão das civilizações antigas, a construção de um grande edifício não era apenas um ato físico, mas também um evento espiritual e cósmico. Porém, devemos atentar para a palavra de Deus. A frase "não ficará pedra sobre pedra", dita por Jesus no Evangelho de Marcos 13, do 1 ao 8, e em Lucas 21, do 5 ao 7, tem um significado profético e simbólico. Jesus estava prevendo a destruição do Templo de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 d.C., quando os romanos, sob o comando do general Tito, destruíram completamente a cidade e o templo. Contudo, essa afirmação vai além de um simples anúncio histórico, pois revela uma transição espiritual que marca o fim do templo físico como centro da adoração e o início de um novo templo, o templo vivo representado pelo próprio homem. Na tradição judaica, o Templo de Jerusalém era um centro de culto a Deus, onde os sacrifícios eram oferecidos e onde a presença divina habitava o Santo dos Santos. Ao dizer que não ficará pedra sobre pedra, Jesus estava indicando que essa estrutura física perderia sua função espiritual, pois Deus agora habitaria no coração dos homens. Essa ideia se fortalece com a doutrina cristã de que, após a ressurreição de Cristo, o próprio homem se tornaria templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: "Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?" Em João 4, 21 e 24 diz: "Quando Jesus conversava com a mulher samaritana,
Ele diz que chegaria um tempo que a verdadeira adoração não dependeria mais de um local físico, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas seria em espírito e em verdade. Portanto, ao destruir a dependência de um templo físico, Jesus estabelece um novo fundamento espiritual, onde ele próprio é o sumo sacerdote e os seus seguidores são as pedras vivas e o templo. A profecia sobre a destruição do templo está diretamente ligada a outra referência bíblica que Jesus faz. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Salmo 118, 22, Lucas 20, 17 e Atos 4, 11. Os antigos construtores representam as autoridades religiosas judaicas, sumos sacerdotes, fariseus e escribas, que rejeitaram Jesus como a pedra fundamental e angular. A pedra rejeitada é Cristo, que foi desprezado, crucificado e morto. A pedra angular refere-se à pedra fundamental de um edifício, aquela que sustenta toda a obra e a estrutura. Jesus, ao ser rejeitado, torna-se a base do novo templo espiritual, onde ele próprio é o fundamento da fé cristã. Essa relação entre a destruição do templo e a rejeição da verdadeira pedra mostra uma transição teológica essencial. O templo físico de Jerusalém foi derrubado, pois já não era necessário para a adoração. Cristo, a pedra fundamental, se torna o fundamento do novo templo espiritual, que é o homem. Os seguidores de Cristo passam a ser templos vivos, habitados pelo Espírito Santo. Conclusão: a destruição do templo não foi apenas um evento histórico, mas uma mudança na forma de relacionamento entre Deus e os homens. A antiga aliança, baseada em sacrifícios e rituais no templo, foi substituída por uma nova aliança, onde o próprio Cristo é o mediador. Jesus, a pedra rejeitada, se tornou o novo fundamento. Os cristãos agora são o templo do Deus vivo, habitados pelo Espírito Santo. Essa interpretação reforça a mensagem central do cristianismo: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Atos 17, 24, mas no coração daqueles que creem em Cristo. Por isso que em Apocalipse diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele. As religiões da atualidade estão na apostasia, porque deixaram as mensagens fundamentais do Evangelho para servir a velha aliança. Eles passaram a misturar conceitos antigos da velha aliança, colocando isso como pedra de tropeço para aqueles que querem servir o Senhor, voltando a reconstruir templos e realizar práticas que são muito mais místicas do que espirituais. Por isso, eles rejeitaram a pedra fundamental e voltaram a realizar práticas místicas como enterrar Bíblias e crer no misticismo de templos de pedra e práticas religiosas vazias. Com todas essas informações, nós concluímos que a prática de enterrar Bíblias não é cristã. Essa prática vai contra tudo aquilo que Cristo já revelou. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha sobre essa prática de Mayara Card e Tiago Nigro de enterrar Bíblias na sua residência? Deixe suas considerações aqui nos comentários. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.